A concentração de narcisistas nos templos, nos centros, no meio religioso em geral, é muito alta. Neste vídeo abordaremos uma pergunta sobre isso, que trará mais elementos para que possamos reconhecê-los. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Neste vídeo de perguntas, respondemos questões que vocês deixam aqui nos comentários. E estes vídeos são postados às segundas-feiras, às 19h30. A primeira pergunta de hoje é sobre criogenia. A Gessé, ela pergunta se pode haver ali um espírito aguardando voltar à vida material. A criogenia é aquele processo super caro em que pessoas muito ricas pagam para que seus corpos sejam congelados após a morte física em nitrogênio líquido e fiquem ali conservados, aguardando que a ciência um dia consiga reavivá-los. O que, do ponto de vista espiritual, é impossível, porque logo após a morte física, o nosso duplo etérico ele já começa a se desintegrar. O duplo etérico é aquele corpo biológico, corpo energético, que faz a ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, sem o duplo etérico, o corpo espiritual não conseguiria agir sobre o corpo físico. Após a morte, o duplo etérico ele se desintegra, ele volta ao reservatório da natureza, e isso faz com que seja impossível este retorno à vida corporal. O fato de existir este procedimento na nossa sociedade demonstra apenas a ignorância de uma sociedade ainda materialista, que acha que nós somos apenas corpos. E é um procedimento que pode gerar inclusive prejuízos ao espírito, que são geralmente pessoas que pagam por isso, são geralmente pessoas que se veem apenas como corpos, que valorizam muito a vida material e que se apegam a ela. E o corpo ali estando congelado pode fazer com que muitos espíritos fiquem presos ali por muito tempo, ou cheguem ao mundo espiritual em sérios distúrbios psicológicos. Isso nos leva a uma pergunta. Falamos do gelo, agora vamos para o fogo. A Marinalva Melo e também o Valdemir Soldi querem saber como fica o espírito se o corpo é cremado. Olha, é um procedimento muito comum, muito mais comum no hemisfério oriental. E não temos que nos preocupar como fica o espírito, se ele é cremado ou se ele é sepultado, mas sim se há realmente esse apego excessivo ao corpo. Porque uma pessoa que vive como se fosse apenas um corpo, uma pessoa que não em nenhum momento faz qualquer tipo de reflexão, de se sentir como um espírito, de pensar que há algo mais, vive para o corpo, cuida do corpo, pensa no corpo, sempre. Ela está criando um automatismo psicológico, um clichê mental. E são espíritos que geralmente se apavoram demais com a morte física e se agarram com todas as forças ao corpo físico. E podem ficar por ali mais tempo do que o normal. E aí, seja qual for o procedimento, seja a cremação, seja o sepultamento, isso gerará consequências desagradáveis. Então, se isso é tradição na sua família, se você tem afinidade com isso e pretende ser cremado, não tem problema nenhum. O Espírito Emmanuel, inclusive, recomenda aí um prazo de 72 horas para se garantir, numa média geral, aí, que já houve o completo desligamento do perispírito com o corpo físico. Mas o ponto é esse, a questão do apego à vida material. Isso sim é que pode trazer problemas para o espírito desencarnado. Uma outra pergunta da Ana Ciampolini. Por que algumas pessoas sabem que estão no umbral e outras não sabem? E como alguns espíritos estão aqui entre nós e não vão para o umbral? Ana, o conhecimento espiritual que nós angariamos nesta vida é muito importante. Uma pessoa, por mais culta e informada que ela seja aqui, no mundo físico, se ela chega no mundo espiritual sem informação nenhuma,
ela vai sentir o que sente, para termos de comparação. Sabe aquela pessoa que viveu apenas no interior, na roça, quando ela chega na cidade grande, ela fica maravilhada com tanta informação, com tantas coisas que ela nunca viu. É mais ou menos isso que sentem. E muitos não entendem. Muitos, por apegos, por desequilíbrios emocionais, vão parar no umbral, não sabem o que é aquilo. Muitos acham até que ainda estão vivos, porque se veem com corpos praticamente igual, numa densidade diferente, mas lá tudo está na mesma densidade. Então, por isso que muitos espíritos não conseguem entender que já deixaram o corpo físico. Então fica tudo muito confuso. Então todas essas informações que nós estamos angariando com os nossos estudos espirituais, vocês não têm ideia de como isso é importante para facilitar a nossa adaptação ao mundo espiritual. E a Ana também pergunta por que eles ficam por aqui e não vão para o umbral. Existem vários motivos que levam o espírito a ficar por aqui no meio físico, também relacionados a apegos a pessoas, apegos a lugares, apegos a hábitos, apegos a posições sociais. Então eles têm que estar constantemente vampirizando as nossas energias, mesmo que de forma inconsciente, para se manterem densificados o suficiente para ficar aqui. Porque se ocorre uma sutilização, eles já retornam para algum plano umbralino. E há alguns espíritos que dominam os caminhos que levam de um plano a outro, mas nem todos conseguem transitar nas diversas dimensões do mundo espiritual em que eles conseguem ter acesso com o seu nível evolutivo daquele momento. E a Reca Du, de Mariana, cidade de Mariana, Minas Gerais. Ela pergunta: Áureo, fale sobre os narcisistas e por que este tema está tão em alta nos últimos anos. São muitos temas que estão em alta, nós estamos nos apropriando de muitas condições que não eram tão debatidas e reconhecidas pela própria ciência há décadas atrás. O narcisista, ele tem um desequilíbrio da vaidade, que é um grande pecado capital, um dos preferidos de muitos, todos nós temos, partamos deste princípio. Vaidade não é exclusiva dos narcisistas. Todos nós temos algum nível de preocupação com a nossa imagem, em como nossas ações repercutem na visão dos outros. As redes sociais estão aí para provar isso. Eu mesmo, no começo do canal, tive muita dificuldade com os chamados haters, as pessoas que deixam comentários negativos e críticas bem duras. É claro que as críticas podem ser muito úteis, e eu aproveito muitas críticas, mas tem pessoas que são realmente cruéis e, assim, utilizam de sarcasmo e ironia num nível que machuca. Mas eu entendi que muitas pessoas que deixam comentários difíceis estão falando mais delas mesmas, porque provavelmente estão passando por fases muito difíceis em suas próprias vidas e estão ali descarregando alguma coisa. Então, vocês também, quando receberem um comentário negativo em rede social, pensem que provavelmente aquilo não tem muito a ver com você, tem mais a ver com a pessoa que está proferindo aquele comentário, aquele xingamento. Mas quando essa vaidade atinge um nível patológico, quando a pessoa não consegue mais entrar em contato com as próprias sombras, as próprias questões, incapaz de uma autoanálise, e esta necessidade de ser notado, admirado, chega num nível acima da normalidade, pode estar acontecendo o chamado transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno aí reconhecido pela psiquiatria, e vocês vão encontrar muitas coisas na internet para se apropriarem mais sobre o tema. Mas basicamente, o que caracteriza um narcisista? Principalmente, é um senso inflado da sua importância. Uma pessoa que se acha realmente muito especial em comparação com os outros. Uma profunda necessidade de ser notado, de ser admirado. Se não houver isso, a pessoa não se sente viva. Uma falta de empatia com as necessidades dos outros, o que leva a relacionamentos bem conturbados. Uma grande fraqueza dos narcisistas é uma total incapacidade de uma autoanálise,
de olhar para dentro, de notar as próprias necessidades, de refletir sobre as suas próprias ações. Os narcisistas não conseguem fazer isso. Isso prejudica muito, até na perspectiva espiritual, a própria reforma interior. Como é que você vai melhorar se você não consegue perceber, nem quer saber, não quer olhar para você mesmo? Você se fixa numa imagem, numa máscara, vive de acordo com aquela máscara e não consegue olhar para dentro. Então, o narcisista, e sempre há contextos psicológicos mais profundos que explicam a eclosão deste transtorno. Uma profunda carência, uma profunda insegurança. Então eles criam esta imagem perfeita, carismática, de uma pessoa incrível, e ficam neste papel, e não gostam de ser confrontados. Este, na verdade, é o grande ponto fraco do narcisista. Como ele precisa ter o controle absoluto das pessoas ao seu redor e quer que elas apenas concordem com ele, ou admirem, ou evidenciem, ou coloquem para cima, o narcisista não suporta que uma pessoa o rejeite, discorde de suas opiniões, o confronte, o questione. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que é muito comum em contextos religiosos que líderes tenham esta personalidade narcisista. Isto acontece em todas as religiões, porque é uma posição muito confortável para um narcisista. Estar numa posição de mando, numa instituição religiosa, em que ele cultua uma imagem de um ser especial, de uma pessoa evoluída, ou de um missionário divino. E ali ele começa a se cercar de pessoas que endossam esta imagem, que a cultuam, também por conta de questões internas dessas pessoas, que precisam de um líder, de uma referência em todos os aspectos da vida. E aí essas pessoas, elas passam a endeusar este ser, a bajular este ser, também pensando em suas próprias necessidades, o que faz com que a situação entre num ciclo bem problemático. E aí outras pessoas, um pouco mais conscientes da situação, percebem o que está acontecendo e começam a confrontar, questionar algumas atitudes, algumas posturas, alguns direcionamentos. Elas começam a ser excluídas, começam a ser questionadas, até às vezes expulsas. Isso muitos de vocês já devem ter vivido, e essas coisas que eu estou falando aqui não devem ser novidade para muitos de vocês, porque é realmente muito comum. É claro que nós temos que ter tolerância com as pessoas, mas todo este ambiente pode criar um contexto muito difícil, em que às vezes a única opção é ir para outro lugar, outra instituição onde você se sinta bem, convivendo com pessoas com que você tenha afinidade e que você possa expressar a sua espiritualidade de uma forma mais agradável e mais feliz. Mas não é só nos templos e nos centros que a concentração de narcisistas é muito alta. Nas empresas, aqui na internet, aliás, o próprio YouTube, as redes sociais, essa grande exposição é um prato cheio para que a sua vaidade se descontrole. E também atrai muitas pessoas que já tinham esse tipo de transtorno e uma necessidade muito grande de atenção. Então precisamos estar muito atentos. Vou partir para uma próxima questão, que é do Tony Queiroz. Se estou agindo de maneira correta e o outro vem bagunçar o meu espaço, deliberadamente, sempre temos que agir com paciência ao relevar a situação? Engolir sapo? Passar a mão na cabeça de quem está errado? Olha, Tony, eu até anotei aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Jesus disse o seguinte, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus que também já havia dito, não vim trazer a paz, mas a espada. Então, o próprio Jesus já nos deixou muito claro que não precisamos ser tão passivos, tão bonzinhos e aceitar tudo.
mas nos colocarmos, sermos fiéis aos nossos princípios, quando eles são questionados, e partirmos do pressuposto que conflitos são inevitáveis na convivência. E a melhor forma para resolvermos estes conflitos é a ferramenta do diálogo. E diálogo pressupõe ouvir. Não é só um monólogo. Então, quando você estiver diante de um conflito, a melhor forma é ouvir a pessoa, entender as necessidades dela, tentar se colocar um pouco no lugar dela, perceber também o que você está sentindo, onde você está se sentindo ali invadido e expor isso de forma fraterna, da melhor forma possível para esta outra pessoa, e juntas chegarem num denominador comum. E neste processo de resolver um conflito, pode ser um processo que leve esta convivência para um novo nível, mais aprimorado, mais maduro. Os conflitos são importantes nesse sentido. E é preciso também cultivar muito amor próprio e maturidade para saber dizer não e se posicionar. E o próprio Jesus fez isso de forma muito veemente, quando ele, por exemplo, expulsou os vendilhões do templo, quando ele confrontava os fariseus, a elite religiosa e intelectual da época, dizendo inclusive que eles eram sepulcros caiados, cheios de brancura por fora e podridão por dentro. Então Jesus também sabia ser muito firme e assertivo. A próxima pergunta do Nick Bernardo. No geral, os espíritos costumam reencarnar nos países em que esses já nasceram e viveram? Ou a cada vida reencarnamos em lugares diferentes? Nick, isso varia muito, você pode ter várias vidas no mesmo país, mas com certeza todos nós já tivemos experiências em outros continentes aqui da Terra, em outros mundos também. A maioria de nós não somos espíritos originários aqui da Terra. A grande maioria dos espíritos encarnados hoje na Terra já teve encarnações em outros planetas. Nas últimas décadas houve um acréscimo de bilhões de espíritos encarnados, muitos deles vindos de outros mundos, porque nós precisamos ter experiências em vários contextos. Então, você até pode ter experiências reencarnatórias no mesmo país por várias vezes, mas com certeza a espiritualidade vai providenciar que você tenha outros tipos de vivências em outros contextos culturais. Isso é muito importante, em outras posições sociais, outras profissões, e até gêneros diferentes. Você precisa vivenciar tudo, aprender tudo. Nós temos aí muito tempo para isso. E o perfil, a página Music for Relax de São Paulo, capital, gostaria de saber se cada país tem a sua colônia espiritual e seu respectivo umbral. E se assim for, podemos constatar que a população espiritual é muito maior que o número de encarnados. Com certeza a população espiritual é muito maior. No livro Roteiro de Emmanuel, naquela época, há 50, 60 anos atrás, ele já colocava a proporção de 3 para 1. Para cada encarnado, 3 desencarnados no ambiente espiritual da Terra. Isso não deve ter mudado muito, talvez tenha até havido um acréscimo nessa proporção, de 1 para 4, de 2 para 5, é difícil saber exatamente, não temos esse censo, mas com certeza há mais desencarnados do que encarnados. E cada país tem sim as suas colônias espirituais que têm a ver com a cultura daquela região. Nas dimensões mais próximas, isso se reflete mais. As dimensões mais próximas à crosta ainda estão muito ligadas à cultura dos povos que estão ali energeticamente ligados. Porque quando essas pessoas desencarnam, levam todo o seu contexto e a sua bagagem. Já nas dimensões mais altas, essas questões culturais vão se amenizando em prol de um universalismo maior, uma integração maior de todos os contextos culturais da humanidade. E o Fabiano Alves, ele pergunta se existe gravidade no mundo espiritual. Olha, Fabiano, tudo indica que sim, o próprio espírito André Luiz confirma esta informação por meio dos livros de Chico Xavier, mas ainda precisamos aprender mais sobre isso. A gente ainda não entende direito nem as leis do mundo físico, a
física aí está numa grande busca por uma teoria que una a mecânica quântica com a física clássica de Isaac Newton. Imagina as leis do mundo espiritual, que são diferentes. Mas, segundo André Luiz, é justamente a gravidade que determina que um espírito mais denso vai ficar em dimensões umbralinas, dimensões mais pesadas. É justamente a ação da gravidade em seu corpo espiritual. E espíritos mais sutis, que emitem vibrações mais etéreas por conta das suas virtudes, alcançam dimensões superiores, justamente pela ação da gravidade. Mas não sabemos se esta ação continua em níveis ainda mais avançados, em dimensões mentais, onde os espíritos nem têm mais o corpo astral e se manifestam apenas em corpo mental, adquirindo a forma que desejarem e vivendo em condições que nós ainda não compreendemos muito bem. Então, Fabiano, ainda precisamos avançar muito nestes entendimentos. Ele também pergunta se pode haver mais de um obsessor em uma residência, sem que um saiba do outro. Se sim, pode haver um obsessor de um obsessor? Creio que sim, Fabiano. Não podemos pôr limites às relações existentes no mundo espiritual, porque é como aqui. Então, por exemplo, eu posso ter um obsessor que está me perseguindo por conta de coisas que eu fiz para ele nesta vida ou em outra. E este obsessor pode ter os obsessores dele, espíritos que também têm ele em mente, em planos de vingança e ódio, porque ele também fez coisas que os desagradou. E numa mesma residência, pode haver sim obsessores que não notem a existência dos outros. Porque às vezes, Fabiano, o ser está tão fixado no mal que ele quer fazer, nos objetivos que ele quer atingir, na integração pervertida que ele tem com algum encarnado, que ele começa a se alienar da realidade ao seu redor. Às vezes entra em processos de alienação que vão dar muito trabalho para que se consiga a rota do reequilíbrio novamente, vai precisar de muita intervenção dos amigos espirituais, de ajuda das instituições que existem no mundo espiritual para tratar seres nessas condições. Então isso é perfeitamente possível, Fabiano. Hoje vamos encerrando por aqui o nosso vídeo de perguntas. Vou deixar na tela final 2 vídeos que têm a ver com a questão do narcisismo. Vou deixar um vídeo em que eu falo sobre um caso de um espírito que chegou no mundo espiritual e ele se achava um verdadeiro homem de bem, tendo aquela profunda falta de capacidade de olhar para dentro e reconhecer as próprias questões. E um outro vídeo que fala sobre um hospital para religiosos no mundo espiritual. Um hospital construído para atender pessoas que se perderam nestes caminhos. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. A lista de livros relacionados ao vídeo está sempre na descrição. Por favor, se puder, curta, compartilhe, comente, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder todas que eu conseguir. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!